O que é essa daqui? Que tá toda Essa cheirosa? aqui é algodão. Algodão? É. É algodão. mesmo, menino. Deixa eu ver se tem uns... Eu fiz essas ilhas e Aham. larguei. Aham. Joguei um monte de palha em cima e larguei. Então, se vira. Se vira. Cada viveiro. Que aí você sobe com muito conforto. E muito luxo. E muito luxo. Olha como ela desfila, ó. Ó, como ela desfila. Dá pra... da Horta do Ciclista na Paulista. Então, eu já tive a experiência, você coloca um pé de manjericão no meio da Paulista, dá 3 minutos, tem 5 abelhas que chegaram. Então, assim, a vida tá louca para viver, a gente precisa deixar. Ter uma casa cheia de plantas deveria ser o objetivo de todos nós. Mas a Cláudia Visoni levou esse objetivo para um patamar ainda mais alto. É uma casa espetacular, que guarda a água da chuva e que nos ensina muito sobre a agroecologia e o futuro desse planeta como deveria ser. Espero que vocês amem tanto quanto a gente. Olha, eu vejo aqui taioba, vejo mamona, vejo de tudo. Aqui tem de um tudo, né? Tem de um tudo, ó, jabuticaba. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro episódio, tá aqui embaixo com a Cláudia, maravilhosa. Vocês vejam lá. Hoje é o segundo episódio que a gente vai ver outras coisas aqui desse jardim ultra onírico da Cláudia. Então, acompanha com a gente, obrigado por receber a gente aqui. Ah, eu que agradeço. Então é uma delícia esse papo, não vai se esgotar aqui, eu tenho certeza, mas tem uma outra parte da casa que a gente vai conhecer agora, certo? Vamos. Então vamos nessa. Vamos. Aqui é meio composteira de podas. Aqui é o restaurante dos passarinhos. Ah, olha só, mamão. E com as suculentas também, né? Aqui é uma composição maravilhosa. Tem um cabeludinho que vem aí toda hora. Aqui é o limoeiro. Olha os espinhões do limoeiro. Ele precisa ser podado porque não pode ir galho para lá. Olha só a casa bonita do lado. E aqui é uma bagunça. Graças a Deus. Muita bagunça. Não quer bagunça, vai para casa cor. Exatamente. Vocês nem olhem muito para lá. Ó, aqui começam as abelhas. Aqui eu ponho água para elas todo dia. Ah, barato. Aqui temos aqui é a casinha das abelhas solitárias. O que você tem aqui? Você tem mamangava, mamangava, elas aparecem. Aqui tem aquelas euglossas. Ah, as euglossas, tá. Ó, ali uma, falando o que vocês estão fazendo aqui, meu. Não me enche. Aí elas vão vindo, eu vou pondo casinha, elas vão vindo. Ah, que gracinha. Que legal. Um condomínio. Condomínio. Aqui as queridas jataís. Aham. Essa aqui tava na Horta das Corujas, é uma mandaçaia, ó, agora ela tá saindo ali. Deixa eu ver. Não é mandaçaia, é mirim, desculpa. É mirim, Estavam roubando mel todo dia lá, abrindo, e eu trouxe. Ah, claro, imagina. E aqui é a horta de cima. Aqui é a horta de cima, tá. Então, onde eu tenho solo, eu não tenho muita luz, onde eu tenho luz, eu não tenho solo. Então, eu criei esse ambiente. E tudo em vaso aqui. Tudo em vaso. Ó, que belezura. Ah, olha, morango urbano. Morangos urbanos. Que maravilha. Esse aqui tá no ponto. Tó. Ah, vá.
Esse tá no pontíssimo. Ó. A câmera também merece. E a gente, ó, compartilha morango com os bichinhos, né? Porque esse aqui ele comeu um pouco, eu vou comer outro pouco. Posso? Muito Tudo bem. Então, mas aí me explica aqui um pouco do pensamento. Então, tem algum consórcio que você pensa aqui, que é diferente daqui, ou é meio aqui o couro come? Olha, é o seguinte, eu tô terminando uma etapa da minha vida muito atribulada, que foi a campanha política. Então foi meio... Gente, vocês se viram aí que eu já volto, né? Então meu plano agora é dar um trato. Mas... Para quem não acompanhou aqui em São Paulo, e eu e o Paulo a gente acompanhou mais de perto, o trabalho da candidata, até então candidata, a Cláudia, a ser vereadora aqui de São Paulo. Enfim, é uma campanha que começou agora, né? Foi para vamos dizer, para esse termo, mas é uma campanha mais contínua, né? Onde os tecidos vão se ampliando. Assim, para mim a política institucional partidária é uma ferramenta para apoiar outros tipos de trabalho e até para tornar visível. Assim, se for entrar nesse tema da política, é cumprido, né? Mas a campanha traz para a política assuntos que não existem. Se você for pegar de todos os milhares, né, não sei se chega a 1000 candidatos a vereador em São Paulo, cidade, e milhares no estado, a gente não tem ambientalista mão na massa. A gente até tem algumas pessoas que são ligadas, mas o povo aqui em São Paulo tinha eu e o Danilo, né, meu amigo, inclusive. Mas assim, o povo do calo na mão ainda não faz parte. Eu recebi a mensagem de pessoas de outras cidades falando que queria votar em mim, porque lá na cidade não tinha ninguém segurando essa pauta. E nós ainda somos poucos, eu perdi a eleição, né? Perdi a eleição, mas não produzimos nenhum lixo, que todo o material era compostável. Os eventos de rua, de campanha eram plantios, então tem 5 florestinhas crescendo por aí. E durante a campanha a gente se torna mais visível e pessoas que querem se aproximar do movimento entram em contato. Então essa coisa de fazer a tecelagem das redes é muito bom. E eu conversei com as plantas e falei assim, gente, vocês seguram a onda aí que eu já volto. Agora eu estou tentando colocar a vida em ordem, vai ficar mais bacaninha e tal, mas olha, salsinha, alecrim, gengibre, manjericão, babosa, espinafre africano, mais morango ali, berinjela, nirá, e vai indo. Aliás, você falou um negócio agora, qual a melhor maneira de entrar em contato com você? Rede social, @CláudiaVisoni, Instagram, Facebook. Eu sempre respondo, tá? Inbox. Se eu não respondi é que eu não vi, mas eu sempre respondo. Ainda estou conseguindo dar conta. Sou testemunha disso. Sou testemunha disso. Então, é isso. O que é essa daqui? Que tá toda essa cheirosa? Aqui é algodão. Algodão? É algodão. Mesmo, menino. Deixa eu ver se tem uns... Esses aqui eu até esqueci de colher. Mas eu tenho um saco desse tamanho de algodão que eu colhi em casa. Um dia ainda eu quero transformar em fio e fazer uma camiseta. Olha aqui, ó. Algodão. Que barato. Você quer fazer uma camiseta com algodão colhido meu sonho de um vaso, né? Isso aqui é um vaso. Num vaso. O algodão gosta de sol. Esse aqui também tá mais velhinho. E aqui é tudo... É um cheiro de alecrim que é maravilhoso. E aqui você tem o sombrite, porque é muito cruel aqui, muito sol. O sombrite foi colocado como adaptação à mudança climática já. Tá. Dentro do sombrite eu medi, tipo uns 2 graus a menos. Se você vem aqui, tá 3, mais árido, né? 3 graus a mais do que quando você vem aqui. Tá. E isso, quando tá muito calor, faz bastante diferença. Faz diferença, né? Entendi. Aí eu fui adaptando. Quando a gente veio para casa, o arquiteto me boicotou e ele fez... Te boicotou, é ótimo. Ele fez um canteiro que era desse tamanho. Aí eu 25 ampliei. centímetros. Eu ampliei aqui e deixei um caminito para ir no telhado verde. Então...
telhado verde é aqui. Menina, você tem mais um negócio ali. Venha. Venho, vamos. Que coisa. Então, aqui eu criei também... Cláudia Visoni é surpresa. Um sistema de fazer telhado verde sem nenhuma estrutura. Tá. Ele não tá, aqui tá melhor. Agora começou a chover, ele vai vindo, tá? O que aconteceu? Eu tive que retirar o telhado inteiro esse ano para impermeabilizar, porque se quer impermeabilizado era isso. As pessoas falam mal de planta, mas eu tenho foto, ainda não tive tempo de fazer esse vídeo, post, né? Em breve. Os lugares onde tinha planta ao longo de 16 anos rachou menos. É mesmo? A raiz não foi lá e arrebentou tudo? Não, a raiz não Olha foi só. lá. O que acontece? As plantas são um isolante térmico. Aí eu tive, por causa desses problemas de antes de ter o telhado verde, porque o telhado tinha uns 10 anos, né, e ele cobria tudo mesmo, eu tive que tirar. Aí eu chamei um amigo pedreiro permacultor que entendia. Nós tivemos que tirar... Não, peraí, amigo pedreiro permacultor é um luxo. É um luxo, é o Davi, luxo. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Deu um trabalho, porque para a gente chegar nesse resultado aqui, a obra terminou faz 3 meses, ó, a gente já tem, isso demoraria anos. 3 meses? 3 meses. Menina. O que a gente fez? A gente pegou todo o telhado... Ele ainda está solto, mas em alguns lugares dava para enrolar que nem um carpete. Eu tenho foto disso. E a gente enrolou, fez esse negócio aí que chama impermeabilização e trouxe as plantas de novo. Tá, mas ela tem um pouco de matéria orgânica aqui. Então, como é que eu fiz? Aí que é agora tá a minha técnica. A manta técnica. aqui, ó. Isso aí é um resto, só tem nesse não é manta pedaço. Bidim, isso aqui é outra uma coisa. manta bidim. É bidim? Ela é um resto, né? Mas só tem aqui, nos outros lugares não tem. É que eu não consegui tirar ela. Ó, aqui é só a terrinha. Tem mais só nada. terra. Como eu comecei esse jardim, esse telhado verde, eu fiz ilhas com aquele separador de grama e sombrite embaixo e joguei um monte de folha. Tá. Eu fiz essas ilhas e larguei. Joguei um monte de palha em cima e larguei. Então, se vira. Se vira. E aí foi. O que aconteceu? Com o tempo, plástico é sempre uma péssima ideia, né? O sombrite, as ilhas foram ficando ruins, aí eu aproveitei e arranquei tudo, porque ela vai sozinha, não precisa. Se você chegar aqui e jogar, outro dia eu podei a Ora Pronobis e larguei aqui, é assim. Agora eu estou trazendo, isso aqui é o maracujá. É para ele vir para cá, para ele enrolar aqui, isso que é o plano desse verão. Ó, fica um carpetezinho, tá vendo? Eu vou pegar um carpete. Isso aqui. Tá. Não precisa de nada. Isso aqui é um ninho de telhado verde. E isso com o tempo também ajuda no conforto térmico, né? Totalmente, mudou muito. Então é isso. Aqui tá mais... Não tem bidim, não tem nada. Ó, quer ver? Ele faz um carpete mesmo, ó. Aqui, olha só, que barato. Tá vendo? Super. Que mágico. É mágico. É mágico. Olha o tanto de borboletinha que tem aqui. Nossa. Elas vêm. Aí eu pergunto para vocês, meus caros, o que é mais legal, bonito de Deus? Isto aqui ou isso aqui? Ó, eu sei, você em casa pode estar assim, mas venha para isso. Tem caminho, tem caminho. A gente quer mostrar. Isso aqui fez sentido por um tempo na vida. Uma década de 80, 90, anos 2000.
mas o mundo está precisando mais disso aqui. E aí, minha cara, o que é essa história aí da captação de água? Nós vamos subir lá, e nós vamos subir pela escada Viveiro. Ah, escada Viveiro, menina. É mesmo. Ela ainda está um pouquinho depauperada porque não deu tempo. Aqui, adoramos Sabor de Fazenda. Sim. Queridos, queridíssimos. Eu reutilizo os vasos, né? Não, a gente também reutiliza. Eles são maravilhosos. E aliás, Sabrina, tem episódio neste Silvia. canal. A Silvia te encontrou recentemente e tem episódio aqui neste canal sobre Sabor de Fazenda. Eles são maravilhosos. Então essa concepção da escada Viveiro é minha. O que acontece? Tá. Sou eu que faço a manutenção do telhado dessa casa. E um dos grandes dramas da vida da pessoa na cidade é a limpeza da calha. Então, assim, árvores são assassinadas por causa da limpeza da calha. E essa casa foi planejada tendo um alçapão para subir lá em cima, era uma coisa super difícil e perigosa. Falei, não, eu quero uma escada luxuosa e que sirva, né? Então, a própria estrutura da escada dá uma filtrada na luz e aqui eu faço... Você que desenhou essa ideia? Eu que tive essa ideia. Adoramos. A escada Viveiro. Escada Viveiro. Que aí você sobe com muito conforto. E muito luxo. Muito luxo. Olha como ela desfila. Ó, como ela desfila. Dá pra... Maravilhosa. Muito bem. Aqui nós temos mais telhado verde que está se recompondo. Esse telhado tem 3 meses só. Antes da impermeabilização ele ia até a pontinha. E a ideia é que isso aconteça de novo. Ô, Cláudia, uma dúvida aqui. O carpete. O carpete. O uso do tostão. Ó o carpete. Ó o carpete. O uso do tostão, ele tem um motivo por ser tostão ou não? Não é um uso, ele que veio. Ele veio. Qual foi a origem disso aí? Eu joguei um monte de folha só. Ah, tá. Aí as plantas ele que decidiram. Eles escolheram. E entendi. depois eu trouxe a palma, tá? Uhum. A palma é uma espécie que fica muito grande, ela é espinhosa, ela é difícil de lidar, mas aqui no carpete ela não tem muito espaço para raiz, então ela fica rasteira e quando precisa eu corto. Ah, tá. Agora tá vindo inclusive a panaceia, né? Aham. E que o legal. goldinho, vem tudo sozinho. E aqui é tudo impermeabilizado. Foi impermeabilizado recentemente, ficou... E antes não infiltrava na casa? Na casa não infiltrava, mas começou a fazer rachadura. Ah, entendi. Então isso foi uma falha da obra, uma pena. Entendi. Eu briguei com o engenheiro, né, por causa do telhado verde, ele falou que eu não podia pôr nada aqui, que isso ia destruir tudo e que não sei o que lá. E aí agora eu tenho a comprovação científica por fotos que a parte que tinha vegetação preservou muito mais a alvenaria do que a outra. O que é óbvio, porque o que acontece aqui? Isso, o nosso carpetinho, amigo, olha lá, maravilhoso, ele é um isolante térmico. Então a gente está aqui num dia de super sol. Se chover, o concreto, né? Caindo aqui, tem um amortecimento. E telhado verde, ele sempre foi usado, inclusive lá na Escócia, de onde você vem muita... ele era um isolante térmico para o frio. Ele é um isolante térmico para o frio, para o calor, protege os materiais e pronto. É vida. É vida. É vida. Então aqui a gente tem o telhado verde voltando. E essa é a face norte, né? Eu nem fui na face sul recentemente, mas com certeza ela vai estar maior, porque aqui é muito mais sol. É mais árido, né? É mais árido. O jatobá chegando. Ó, o jatobá. Ó, para você que não viu o primeiro episódio, ele começou lá embaixo com esse jatobá. Acesse o primeiro episódio com Cláudia Visoni. Não, lá é sul, desculpa. Tá. Eu confundi, lá é sul, lá tem mais planta do que aqui que é norte, tá? Então aqui é uma área, a gente tem um microclima. Então aqui é a face norte, aqui você vê que até mais, vamos dizer, é árido, por isso que a gente vê mais os cactáceos aqui do que na face sul ali. Então a gente tem um microclima aqui que é mais quente, mais seco. Então aqui a gente vai ter um jardim de deserto e lá a gente consegue fazer um jardim mais tropical. Muito bem. Muito bem. Ó, o drama da calha, né? O drama da calha. Viemos aqui no dia da manutenção mensal da calha.
Esse é o maior drama da vida. Maior drama da vida das pessoas. Como que faz para limpar a calha? Adorei. Pronto. Limpou. Até mês que vem. Até mês que vem. Agora é só descer gloriosamente. Ó, aqui dá pra fazer... Tá, mas aí, calma, gata. Você tá aceleradíssima, Eu tô adoro gente aceleradíssima. assim, você é maravilhosa. Então, a água que cai. Isso. Aí, peraí, mas aí quando você pensou na casa, você já pensou na captação de chuva ou isso veio depois? Eu pensei, mas aí tem uma história super interessante. Em 2006, quando a gente contratou arquiteto, empresa de engenharia, eu ainda não conhecia a permacultura, eu era um ET andando por esse mundo, não tinha caído na rede, não conhecia ninguém com as mesmas preocupações que eu. E eu virei para o engenheiro quando a gente sentou para ver o projeto da casa e eu falei assim, eu gostaria de captação de água de chuva na casa. Qual foi a resposta dele? A chuva de São Paulo é tão ácida que se você captar a água de chuva, as louças sanitárias serão corroídas. Aí eu falei, fulano de tal, eu já entendi que nós não vamos ter uma captação de água de chuva, mas eu não sou burra. Ele já estava contratado, dinheiro, não sei o que lá, não tinha como ir atrás, a casa precisava ser... Eu não sou burra, isso que você está falando é a maior besteira e a gente nunca mais vai conversar. Rompeu uma relação linda. É, a gente rompeu uma relação linda. E não, mas isso é um exemplo extremo, né, de como muitas vezes os profissionais atuais, eles não sabem soluções baseadas na natureza e eles inventam as coisas mais estapafúrdias. Então, inventaram que eu não poderia de maneira nenhuma fazer um telhado verde e que era impossível captar água de chuva. E aí depois, com a casa pronta, passou um monte de tempo, a gente teve até que fazer umas gambiarras e eu construí uma cisterna que eu vou mostrar para vocês, que também tem uma história muito longa, mas vamos falar da água. A água da chuva caiu. A água que cai nesse espaço e em cima daquele telhadinho, que tem aquele cano, só conseguimos fazer esses 2 campos. Ela é direcionada para esse cano aqui. A gente desviou a água pluvial para a cisterna que nós vamos conhecer agora. Venha conhecer a cisterna. O caminho da água. A água veio lá de cima, né? Aham. Aquilo passa por esse cano aqui. Tá. E atrás dessa parede temos 2.800 litros de água. Uma cisterna de 2.000. Ah, que delícia. É. Só que nem sempre foi assim. Quando tudo começou, depois de eu tomar aquela resposta estranha do cara que não fez a captação, eu fui atrás, em 2013 mais ou menos, de uma cisterna e fui uma das primeiras pessoas no Brasil que comprou uma cisterna vertical de plástico de uma empresa australiana que tinha uma subsidiária no Brasil, veio do Rio Grande do Sul, durou alguns poucos anos e ela veio com defeito. Aí ela começou a vazar. E a empresa não falou, se dane, vire-se, estava com defeito mesmo, a gente sabe porque foi uma das primeiras, essas vieram com defeito. Então, e aí teve toda uma pressão para que eu comprasse outra cisterna de plástico, e eu já não gosto de plástico na vida, e tirei a de plástico e falei, vai existir uma cisterna de alvenaria para durar 200 anos, se for o caso. Que máximo! Então, aqui atrás tem a cisterna, essa aqui é a minha escada de trabalho, porque aqui eu tenho que limpar, ali tem uma grade, a gente criou também um sistema de filtro, porque tinha um filtro alemão super chique, não sei o que lá, que dispensava a maior parte da água, e a gente mudou. Aqui tem um alçapão para eu ver o nível da água. E, eventualmente, esse ano nem chegou a secar a cisterna, porque eu fico até feliz quando seca, porque eu entro para limpar, mas nem chegou. Então... Olha, tem esta mangueira aqui. Temos 2 mangueiras. Ó, já quero usar aqui, ó.
Quer colocar aqui? Então, aqui, olha, quando vai regar, pode fazer assim. Isso é água 100% de captação de chuva. 100% de captação de chuva. E ela é limpinha. E aí tem a mangueira também. E aí tem a mangueira também. Só que ela, ó, quer ir lá brincar de regar? Quero muito brincar de regar. Ela não vem com muita pressão, Tá. Então tem uma bomba. Aí... aqui, ó, realmente tá. Pronto. E eu lavo roupa com essa água também. Olha só. Ela tem menos pressão que a outra, mas é feliz. Aqui já tá com a bomba ligada. Aqui eu tô com a bomba ligada. Mas tá boa a pressão. Tá boa. Aqui, ó, que beleza. Legal. E eu lavo roupa com ela. Você lava a roupa com ela. Eu lavo roupa na bacia, né? Porque eu sou estranha. Eu não coloco roupa em máquina porque eu acho que elas ficam lá no escuro e tal. Bom, então, a história da água é essa aqui. Muito legal. E daí o resto vocês viram. Quando enche aqui, tem um ladrão pelo lado de lá que vai para o lago. Quando o lago enche, vai para o jardim de chuva. Vocês vão ver imagens aí, mas o lago, ela explicou no primeiro episódio. Qual é a dúvida? Que o link está aqui embaixo? Nenhum. Minha linda, eu tenho algumas perguntas para você, mas eu quero fazer lá embaixo. Vamos. Vamos para a parte de baixo? Vamos. Muito legal, parabéns pela sua casa, por todo o movimento. Como que você poderia, qual a mensagem que você daria para quem quer, já está com vamos dizer, o bichinho já começou a picar para transformação, qual que é o primeiro passo assim? Tem duas coisas, começar pequeno, pequeno mesmo, assim, um vaso, 2 vasos, 1 metro quadrado. O importante é começar logo. Começar começando, sabe assim? Fazer curso, ler livro, ver vídeo, tudo muito legal, mas a experiência direta, ela é diferente para cada pessoa. Então a gente vive vendo essas fórmulas que você vai seguir passo a passo, porque essa coisa do plantio e do jardim comestível, do jardim onírico e tal, é uma dança entre a gente e o universo, né? A gente está no fim de um ciclo horroroso em que o ser humano resolveu vencer a natureza, né? E deu errado. Então, deu muito errado. Mas a história de aquecimento global, é verdade isso? Será que é verdade isso aí? Peraí, deixa eu só falar mais uma coisa. Outra coisa para começar é compostagem. Porque você não precisa fazer nada. Você começar a compostar, as plantas vão vir sozinhas. Você composta, coloca num canto, cobre de folha e as plantas vêm sozinhas. Bom, aquecimento global, né? Nem deveria ser uma polêmica, mas é uma polêmica, né? A gente... É a mesma polêmica da Terra quadrada, plana? Você é terraplanista? É mais fácil, né? Você chega na beirada do mundo e joga o lixo. E joga o lixo para algum lugar, né? É super prático, né? Ele cai assim, não. Jogou pro universo. Então, não tem dúvida que a gente está vivendo um momento de mudança climática, né? E quanto mais velha a pessoa, mais nítido isso fica. Eu tenho 58 anos e eu sei que o verão em São Paulo era bem fresco. Eu fui conhecer calor. Eu lembro dessa sensação quando eu era pequena, né? Eu tenho parentes em Penápolis também. Conheci o calor em Penápolis. Eu conheci o calor em Penápolis. Eu também conheço. Menina... Você já conhece o calor do aquecimento. O calor posso. São Paulo, o calor de hoje em São Paulo é o que era Penápolis há 50 anos atrás, né? E na praia, essa sensação física de falar, nossa, tá calor. Não existia em São Paulo. São Paulo, mesmo no verão, à noite você estava ali com uma manguinha comprida e tudo mais. Então isso é nítido. Essas chuvas horrorosas, essas secas, a tal da garoa que sumiu e tudo mais, isso é muito nítido. Outro dia me convidaram para ir numa escola para falar de mudança climática e foram muito bacanas comigo, porque me convidaram para a última aula do último dia do semestre. Então estava todo mundo bastante animado para me ouvir. Mas, enfim.
E eu fui lá conversar e eram adolescentes de 13 e 14 anos. E aí eu fui tentar trazer ali para perto, né? Eu perguntei, vocês percebem a mudança climática? Porque eu tenho 58 anos, eu percebo. E eles falaram que percebem. Um menino levantou a mão e falou assim, eu percebo quando eu jogo futebol. Antigamente, é o universo dele ali, né? É o universo dele. Então, ele, quando jogava futebol com 8 anos, já mudou mesmo, dos 8 para os 14 anos dele, já mudou. Né? Então, a gente teve uma conversa em cima disso. Então, a primeira coisa é, quem se interessa por ciência, pesquisa ciência, mas pensa bem. Né? E quando a gente cria um jardim, a gente começa a ver na pele o que é a seca, o que é enchente, o que é chuva de granizo, né? O que é o calorão. Uma coisa que as pessoas falam, Cláudia, mas chuva de granizo sempre existiu, não é de agora. Né? Sempre existiu em outra escala, em outra frequência, não é? O que está acontecendo agora, primeiro, os granizos estão maiores, eles estão mais violentos, eles estão mais destrutivos, e acontece, né? A gente tem até um episódio com o senhor Érico, tem 90 anos, 80 e poucos anos, e, enfim, ele teve uma chuva de granizo que estourou a estufa inteira dele há muitos anos atrás. Mas já existia granizo? Existia, mas hoje existe com mais violência, mais tudo. E tem coisas, ilustração aqui, que é o gráfico de chuvas em São Paulo. E isso é uma coisa para a gente ficar muito atento, que toda a nossa estrutura de águas pluviais, ela foi feita para uma realidade que não existe mais. São Paulo raramente tinha chuvas de 50 milímetros no mesmo acumulado, dia, e não tinha de 100 milímetros, agora tem. Então essas enchentes relâmpago, e isso eu já falei para meus filhos, eu falo para todo mundo, quando você está num lugar em que o bueiro virou uma cachoeira, você vai embora dali muito rápido. Em março de 2023, teve um caso que ficou famoso, porque foi num bairro rico, de uma senhora de Moema, que morreu quando ela saiu de casa e ia para a farmácia, que era 2, 3 quarteirões de lá, e estava muita chuva, e em poucos minutos a água fez assim e ela morreu. Nossa, então, isso é muita pavimentação da cidade e um sistema de drenagem que não dá conta mais, porque foi calculado para uma realidade que não existe. A Cláudia está falando muito de São Paulo, até porque é onde a gente mora, então é uma casa que está num bairro bem famoso aqui em São Paulo, mas isso vale para qualquer capital, qualquer lugar que, né, Penápolis, qualquer lugar que tem asfalto, essa ideia de deixar, quando deixa, né, espaços minúsculos para as árvores, e aí a água passa lavada, não infiltra, né, a gente falou de infiltração e de jardim de chuva no primeiro episódio. Maravilha, então isso vale para qualquer capital, qualquer cidade que se tenha pavimentos e asfalto. E para o campo também. Isso, para o campo também. Se você fosse começar hoje o teu jardim onírico, por onde você começaria? Eu acho que colocando um monte de graveta e folha no chão e vendo o que acontece. Deixar acontecer. A sua embaúba aqui, você falou que essa foi plantada. Essa foi plantada porque tinha uma embaúba que nasceu sozinha, linda, maravilhosa, do lado do vizinho. E aí o vizinho desesperou-se com a embaúba, porque a embaúba ia destruir a casa, ia caía a folha, ia calha. Aquela folha feia da embaúba, né? Assim, difícil de tirar, porque é uma folha desse tamanho, você faz assim, né? É muito trabalho. Mas eu tive que abater a embaúba, eu mesma peguei o machado, foi muito triste. E aí consegui com o Nick Sabe. Não sei se vocês já fizeram episódio com ele é muito legal. Novas árvores por aí. Legal. O Nick é bacana. Queremos. Meu amigo Nick. Nick, ó. E aí ele trouxe uma muda pra mim de presente e agora ela tá lá feliz. Feliz a vida. E eu tô dizendo a embaúba porque no episódio com a Andrea Pezek, ela disse que, né, a embaúba, a gente já sabe também por estudos, que ela é a precursora, é uma árvore pioneira e que se ela veio naturalmente aqui por passarinho, onde, né, o teu vizinho desafortunado, né, ia receber uma sombra de embaúba. Imagine você que está aí em algum lugar do Brasil que tem espaço para ter isso. Sim. Planta, né? Assim, a minha sogra lá em Penápolis, ela tem um quintal grande. E aí
Bom, o Paulo falou, né, da infância dele, com uma jabuticabeira linda, enorme, né, enfim, e que morreu, enfim, mas, putz, lá dá para ter uma agroflorestinha linda, assim. Eu, quando ando pelo interior, morro de inveja, que eu falo, nossa, primeiro que a terra aqui em São Paulo, ela é argilosa, não é muito boa e tal. Quando eu vou ali para Assis, Presidente Prudente, Plenápolis, você vê aquela terra, eu tenho vontade de pegar um caminhão e trazer para São Paulo. Então aquilo é um tesouro, né? E tem uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você está falando, a vida quer viver, isso é o que mais dá esperança na gente. Assim, você coloca um vasinho na janela, né? As pessoas às vezes falam que ela começou uma horta na janela de um apartamento, aí plantou um pezinho de couve, e aí veio a lagarta, e aí eu falo assim, mano, deixa a lagarta, porque assim, a dona borboleta, né, tava lá voando e falando, eu preciso de uma maternidade para meus filhos, e achou a sua couve. E no começo essas infestações e proliferações são mais comuns, uma hora vira um ecossisteminha, né? Então é a espécie pioneira. Eu sou uma das fundadoras, hoje em dia eu não consigo dar conta também, da Horta do Ciclista na Paulista. Então já tive a experiência, você coloca um pé de manjericão no meio da Paulista, dá 3 minutos, tem 5 abelhas que chegaram. Então assim, a vida tá louca para viver, a gente precisa deixar. E uma coisa que, não sei se a turma já sacou, a gente, o ser humano aqui é dispensável, né? A gente é o exótico invasor. A gente é o exótico invasor, né? Pensando nas exóticas e nas nativas. A gente é exótico invasor. A gente está sendo muito injusto com as outras formas de vida. E aí, de repente, dá uma catástrofe geral aí, a gente é eliminado. O pessoal falou, ufa! Aí a Embaúba falou, enfim, sós. Cláudia, muito obrigado por essa conversa, pelo bom humor, pela aula que você dá, é contagiante, é emocionante. Você sabe o quanto eu sou derretido por aprender, sou mesmo, e então agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, criando essa consciência para um mundo melhor. Conte com a gente, conte com este canal, conte com essas pessoas físicas que aqui estão. Comente, compartilhe, inscreva-se nesse canal se você não é inscrito. As redes da Cláudia estão aqui embaixo, acompanhem, sigam, aprendam. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau.